Bom, queridos, então hoje nós vamos falar sobre as fibras presentes nos alimentos. Quando a gente pensa em fibras, nós temos que lembrar que fibras são aquelas partes que não são digeríveis, ou seja, contribuem negativamente para o valor calórico total. Não se esqueçam, valor calórico total é aquela parte que nós sabemos a quantidade de proteínas, vitaminas, sais minerais e lipídios. Só que as fibras, então, como as vitaminas, também não entram para esse valor somando, entra para um valor diminuindo. Tudo bem? Quais são as principais características das fibras? Então, são porções de plantas ou carboidratos análogos, ou seja, são semelhantes aos carboidratos. Como que a gente sabe qual é a parte, então, da fibra? Se vocês olharem, então, aqui, né, nós temos a presença da celulose e do amido. O amido está lá dentro, normalmente. A celulose está na parte mais externa. Bom, eles são constituídos de açúcar de cadeia grande, certo? Então, são polissacarídeos, que são união de vários monossacarídeos e oligosacarídeos. Então, que tem uma quantidade muito grande de carbono, hidrogênio, oxigênio. Não se esqueçam, CHO sempre. Quando eu tenho a união de vários, então a união de dois, eu tenho os disacarídeos. Quando eu tenho união de vários, eu tenho então a presença de polissacarídeos, certo? Muito bem. Essa porção, então, nós chamamos de fibra alimentar total. Ou seja, é o quanto total de fibra que eu tenho no meu alimento. O que são essas fibras? Elas estão presentes, então, principalmente nas células vegetais. Não se esqueçam, queridos, existem também fibras alimentares que estão nas células animais, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Que são aquelas que estão presentes no exoesqueleto de vários insetos, certo? Mas as fibras, né, em geral, estão mais aonde? Mais na parte periférica ou na casca. Qual é a função dela? Conferir firmeza e também impedir que os vegetais eles acabam desidratando, tá? Normalmente eles são polissacarídeos, mas eles estão aí junto com quem? Polifenóis, proteínas e fitatos, certo? Que vão conferir, então, as principais características. Outra coisa importante, a concentração varia de acordo com as espécies, certo? E o tipo de armazenamento do vegetal. Então, alguns vegetais armazenam na casca, outros armazenam, então, no próprio grão, tá? No endosperma. Tudo bem? A quantidade, aqui eu coloquei para vocês um comparativo, tá? Se vocês olharem, a quantidade de fibras que tem no arroz integral cozido, uma xícara, 3,5 gramas. Se eu penso no arroz cozido, o arroz normal, ele está com 1,2 de fibras. Olha como a quantidade é inferior. O espaguete integral cozido, a pessoa pode comer espaguete? Depende, principalmente se ele for cozido, integral. Olha a quantidade, 6,2, tá? A aveia em flocos também, olha a quantidade, 2,3. Mas as próprias frutas têm uma quantidade grande, então, de fibras, principalmente a maçã sem casca. Olha lá, 4,4. A pera, 5,5, mas com casca, tá? Então, é sempre importante a gente pensar, então, qual vai ser a quantidade de fibras que tem no nosso alimento. Bom, existem dois tipos de fibras solúveis e fibras insolúveis. Quando eu estou falando de solubilidade ou não solubilidade, nós estamos pensando o quê? Na capacidade de se dissolver principalmente na água. Não se esqueçam, a água é o nosso solvente universal. Então, fibras solúveis dissolvem